Cumprimento os irmãos e as irmãs, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para falar sobre o tema de depressão. É o 6º vídeo da série A Esperança, a qual nós começamos há alguns dias atrás. Lembrando que estamos intercalando com a série do Evangelho de Marcos, né? Que vamos ver capítulo por capítulo. Todos esses vídeos e mais estão lá no canal, né? Que de imediato agradeço por todos que estão assistindo, né? Agradeço pelas inscrições e os compartilhamentos. De imediato digo que é muito importante você se inscrever no canal e você compartilhar os vídeos, sempre para que a gente possa alcançar um número maior de vidas, né? Esse é o nosso propósito. Mas falando do tema de hoje, depressão na vida das pessoas, né? Sempre relacionada à palavra de Deus e na série A Esperança aos vícios e as suas consequências, tanto para o usuário quanto para o familiar do mesmo. Nós temos na depressão, né, um quadro psiquiátrico agravado na área emocional. O nosso emocional na depressão é afetado. Uma pessoa com depressão profunda, uma pessoa com essa doença, essa enfermidade, ela desenvolve em si características de uma tristeza profunda dentro de si. E por mais que essa pessoa venha ter uma vida estabilizada, tanto financeiramente quanto amorosamente, podemos dizer, até talvez espiritualmente, se a depressão pega nessa pessoa, tudo passa a não ter mais sentido na vida. Uma tristeza profunda, como eu já disse, é tomada na mente desse ser humano. A falta de alegria de fazer qualquer coisa, uma ansiedade, uma síndrome, né, de inferioridade é tomada na vida dessa pessoa, passa a sentir medo das coisas, passa a não ter mais fome, a não ter sono. Tudo que se faz parece que não tem sentido. A depressão, quando toma conta de alguém, ela pode levar essa pessoa até a morte. Uma morte natural ou uma morte causada por si mesmo, que a gente diz que é o próprio suicídio em si. Mas, na Bíblia, a gente não encontra esse termo, mas encontra os sintomas, as causas e os efeitos. São os mesmos, porque as pessoas de antigamente, biologicamente falando, são as mesmas estruturas das de hoje. Então nós podemos ver na Bíblia que os grandes heróis bíblicos, né, os grandes homens e mulheres da palavra de Deus que ali aparecem, também passaram por episódios como esse, que muitos vivem hoje. Também tiveram suas tristezas, seus medos, também tiveram suas dores, suas preocupações, suas angústias, não quiseram o chamado de Deus, desejaram não ter nascido ou até mesmo a morte. Muitos passaram por isso. Moisés, Elias, o profeta, Jeremias, podemos citar Noemi, nós podemos citar também Paulo, Pedro. Todos os homens da Bíblia passaram por problemas que hoje nós passamos. O que eles fizeram? Eles se apegaram a Deus. Deus foi o caminho para superar todas essas dificuldades nas suas vidas. Deus, por exemplo, transformou a mente dessas pessoas e os corações deles, fazendo com que seus sentimentos de angústia, de medo, de dor desaparecessem. Eles confiaram em Deus, se apegaram à sua palavra, se apegaram à sua voz, ouviram, deram espaço no seu coração e mudaram a sua história. E hoje aparecem na Bíblia não só pelo fato de serem pessoas que passaram por problemas, mas muito também pelas suas superações em cima de tais problemas. Eles venceram. Então nós podemos entender que muito melhor é o fim das coisas que o começo delas. Por mais que tenham passado pelo que passaram, mudaram. E por terem mudado, hoje são homens e mulheres que são citados na palavra de Deus até os dias de hoje. Pessoas que não têm nada de tão diferenciado das pessoas de hoje. O mundo sim mudou, o mundo sim se transformou, mas a estrutura física e mental das pessoas continua sendo a mesma. Nós vamos entrar na palavra do Senhor, vendo um texto bíblico aqui, e vamos estar complementando, enriquecendo o nosso entendimento sobre o tema de hoje. Nós vamos no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Diz assim a palavra de Deus, fala sobre o filho pródigo. Muitos conhecem essa história.
E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. Quando aí estava longe, viu seu pai e se moveu em íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, a põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado? Ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Amém? Que linda palavra, né? A do filho pródigo, né? Nós temos aqui um filho que vivia com seu pai, tinha tudo. Nós podemos entender que nada lhe faltava, inclusive ele tinha uma herança para receber, né, na hora certa, ao vir faltar ao seu pai. Mas ele se antecipa e pede que essa herança seja lhe dada ainda com seu pai em vida, porque no seu coração entrou o desejo de sair da proteção a qual ele se encontrava e seguir o seu caminho. Então assim fez o pai, respeitando a vontade do filho, lhe deu a sua parte. E esse filho pega e sai ao mundo. Quando nós pegamos e entendemos que não precisamos mais do nosso pai, da nossa proteção, e eu falo aqui de Deus, muitas vezes se lançamos ao mundo também e vamos sofrer os mesmos intempéries que esse filho sofreu. Veio fome na terra, veio dificuldades, e ele certamente não pensava no dia de amanhã e nas possibilidades do que poderia vir a acontecer, e foi gastando a sua herança ao ponto de não ter mais nada. E quando ele não tem mais nada, ele se dá por conta de que ele precisa agora servir a alguém, precisa trabalhar para alguém. E ele trabalhando para alguém, o que ele encontra? Um dos piores trabalhos possíveis na época: cuidar de porcos, trabalhar numa pocilga. E diz a palavra que ele chega a ter tanta fome que deseja as bolotas que os porcos comem, deseja comer das comidas que os porcos comem. Agora você para e pensa, a situação que deve estar se formada ou que se formou naquele momento na cabeça desse jovem. Ele tinha tudo, mas não era seu, era do seu pai. Então ele pega o que era seu de herança e agora ele continua tendo tudo, porém é seu. Ele administra agora suas próprias coisas. Então a vida dele foi sempre direcionada pelo ter tudo, nada lhe faltar. Mas de repente ele perde, agora tudo lhe falta.
e ele não tem absolutamente mais nada. E tem que trabalhar num dos piores serviços da época, passando até fome, necessidades. Você imagina o quadro que se monta de tristeza profunda dentro do coração desse jovem? Você imagina o que se passa pela cabeça dele? Seria normal se passasse a morte. Seria normal se ele não encontrasse uma solução ao ponto de lutar para sair dali, porque talvez ele não soubesse lutar. Mas ele sabia que havia um lugar que ele poderia voltar e ter tudo restabelecido. Pelo menos a sua paz, pelo menos a sua dignidade, pelo menos a sua alegria. E ele se submete, ele olha e diz, não, eu vou voltar, nem que seja para trabalhar como empregado de meu pai. Porque, afinal de contas, por que eu preciso passar por isso? Houve uma atitude ali na parte desse jovem de entender sua real situação, desejar mudar e ser simples e humilde ao ponto de regressar aonde ele tinha exatamente que voltar. Ele não deve ter pensado em nada além de que aquela oportunidade era a oportunidade da vida dele de mudar a situação lamentável que ele estava vivendo. E ele regressa. Quando ele regressa, ele chega de uma forma simples perante seu pai. Nós podemos entender aqui que nós, se tivermos com um problema de depressão, de angústia, qualquer problema decorrente do vício, de uma substância que nos domina, por exemplo, que também leva a uma profunda depressão, e muitas vezes as pessoas não levam em consideração, mas abrindo um parênteses aqui, quem usa substâncias como o álcool, como drogas ilícitas, desenvolve uma profunda depressão e se afasta de Deus, e se afasta da família, e se afasta de tudo e de todos. Mas se nós entendemos que esse jovem, né, tomou uma decisão baseada, quem sabe, no seu Deus da época, o dinheiro, e quis tudo para ele, e acabou caindo nessa profunda depressão, podemos imaginar, e nós também, como ele, se voltarmos aos nossos pais, ou aos nossos entes que nos amam, ou a Deus, nós podemos ter uma oportunidade. Mas veja que quando ele regressa, ele não é bem recebido por todos, mas quem realmente importa, e quem realmente vai lhe ajudar, e quem realmente ele pensou e regressou, esse o recebe de braços abertos. O que eu quero dizer aqui agora, profundamente? Nem todo mundo quer que nós saiamos dos problemas que nós entramos. Porque uma pessoa que está na depressão, uma pessoa que está no vício, uma pessoa que está na prostituição, uma pessoa que está no fundo do poço, serve para que outras pessoas venham se engrandecer em cima da mesma. Isso é profundo. Tem muitas pessoas que não querem que ninguém se recupere de nada, porque enquanto há alguém doente, ela pode se sobrepor a essa pessoa. E isso engrandece as pessoas que pensam que estão bem. São pessoas que têm um coração não voltado para o Senhor. Mas não podemos entender que essas pessoas têm poder sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos voltar para aquelas pessoas que nos amam e que querem o nosso melhor. E principalmente nos voltarmos para Deus e a sua vontade. Você veja que é agora transformada a vida desse jovem. O pai dele o recebe de uma maneira maravilhosa, mata um bezerro, para os trabalhos naquele dia, faz uma festa, porque esse filho estava perdido. O outro que ele tinha já estava com ele. E tudo que era dele já era dele. Mas ele não entendia, e ele não queria o seu filho ali daquela forma, porque o filho pegou e fez o que fez, mas o importante é que ele demonstrou arrependimento, regressou da onde ele não deveria ter saído. E melhor é o fim das coisas do que o que já passou. É muito bom nós andarmos com pessoas que tiveram problemas e que não têm vergonha de dizer que tiveram problemas. Seja qual problema for, ser um problema de dependência química, um problema de depressão profunda, que é o que falamos aqui, um problema de um comportamento inadequado, um problema com a justiça, mas elas entenderam que aquilo que faziam e viviam era errado e transformaram a sua vida. E hoje são exemplos de superação para Deus, propagam a palavra do Senhor. É agradável andar com pessoas assim. Por quê? Porque se você entender que a vida que você está não precisa mais viver, se ela estiver ruim, é claro, se estiver inadequada e você entender isso, é claro, você pode transformar essa vida e o que passou, já passou. Não te lamentas mais pelo que já viveu, porque já acabou. Se nós buscarmos a solução em Deus, se nós regressarmos e mudarmos a nossa forma, se nós mudarmos a mente e começarmos a andar diferente, começarmos a fazer diferente, é isso que vai ter importância.
E quem verdadeiramente entende isso aí vai ficar do teu lado e vai querer estar do teu lado. As pessoas que não querem, nós não podemos fazer nada a não ser orar por elas. A palavra nos ensina. Mas então, para concluir, nós já vimos então agora aqui que a depressão é algo grave na vida de uma pessoa, que pode levar à morte e suicídio, mas que assim como na Bíblia teve solução para todos os casos que se voltaram para Deus, hoje também quem se volta para a palavra do Senhor, quem admite, quem se arrepende verdadeiramente, também tem uma solução. Nós vimos também que tem pessoas que não vão se agradar da nossa mudança, que não vão nem desejar que a gente retroceda e tenha uma vida boa agora, porque vão julgar o passado. Mas nós vimos que a melhor de tudo é o final de todas as coisas. É o que importa realmente. É como você vai fazer o dia de hoje para que o dia de amanhã seja melhor. Seja, todo mundo tem um passado, um presente e constrói um futuro. Hoje é o dia de acabar com o passado depressivo, de acabar com o passado de vícios e pôr um fim nisso, olhar para trás e dizer assim, eu não quero mais isso para a minha vida e agora eu quero buscar a solução, e a solução é a palavra do Senhor, é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida para todos esses problemas que pode estar agora dentro de você. Para não fugirmos do assunto vício, nós precisamos entender que a depressão ela é também resultado de uma vida desenfreada, de um abuso de alguma coisa que nos prejudica. O álcool, por exemplo, vamos focar aqui para terminar, é um depressivo muito profundo na vida de alguém, porque quando você tira ele, fica um vazio enorme e já não podemos mais preencher esse vazio com outra coisa. E nós desejamos de novo beber. A mesma coisa é o cigarro, a mesma coisa é a prostituição, a mesma coisa são os jogos eletrônicos, os jogos de mesa, de carta. Tudo que a gente põe como um ídolo que se sobrepõe a Deus vai nos causar uma depressão, cedo ou tarde. E essa depressão vai nos levar até o desejo de não viver mais, cedo ou tarde. Vai acabar com tudo que a gente tem. E vai chegar a um ponto que nós sozinhos não vamos conseguir. Esse jovem, se não regressasse, era difícil que ele conseguisse sozinho sair da situação que se encontrava, porque eu imagino que era tão grande a tristeza que ele teve que regressar à origem. E ele não tinha certeza do que ia acontecer, ele apenas tinha no coração a certeza que qualquer lugar poderia ser melhor, que era possível. Voltar para o colo do Pai. Hoje tem muitas gente que são crentes já, que já conhecem a palavra, que sofrem sabendo da verdade. É simplesmente abrir o coração e voltar para Deus, largar todas as coisas do mundo, deixar para trás. E tem pessoas que às vezes não querem largar porque não conhecem. E eu te digo do fundo do meu coração, eu não conhecia. Mas eu resolvi abrir o coração para Deus e deixar que Ele preenchesse e me ensinasse todas as coisas. Então, o passado agora é passado. O presente sempre é bom e o futuro é maravilhoso. Não tem como nada sair ou dar errado se estamos na presença do Senhor. Amém? Eu desejo aqui que eu possa ter alcançado alguém nesse vídeo ao ponto de querer agora regressar urgentemente aos braços do seu Pai. O seu Pai aqui, espiritualmente falando, é Deus. Mas também você que possa estar agora perdido por aí, mas tem uma família, tem alguém que te espera, também regresse essas pessoas. Mas não espere que todos te recebam de braços abertos, mas espere sim que Deus ele te propicie um ambiente certo para mudar a situação que você se encontra. Em nome de Jesus, não precisa mais estar nessa situação. Há um caminho a se seguir. Há uma direção a se tomar. Basta pôr um basta da forma como está, não queremos mais. Da forma como está, eu não vou mais viver. Abra o teu coração. Comece o caminho de volta para onde você talvez não deveria nunca ter saído. E não se desespere. Todos os homens que a gente vê na Bíblia, todas as mulheres que a gente vê na Bíblia, passaram por situações semelhantes, mas superaram em Deus. Amém? Fica aqui o meu convite para você ver o próximo vídeo, para você continuar compartilhando e se inscreva no canal. Incentive mais pessoas a se inscrever para que nós possamos juntos ser proliferadores
da bênção da palavra de Deus na vida de muitas outras pessoas. Amém.